Papo com especialista. Dessa vez trouxemos o professor Milton Gatto, onde a gente falou sobre tudo em comércio exterior, principalmente místicas, erros comuns e outras coisinhas mais como NCM e coisas erradas que as pessoas fazem na área de importação. Tá interessado? Esse papo tá super legal. Então vem com a gente e solta a vinheta que tá muito interessante. Vem com a gente. Vamos nessa aula. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um papo com o especialista. Dessa vez eu trago professor Milton Gatto. Bom, não precisa nem falar, poupa apresentações, é alguém de muita referência em comércio exterior e é um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Nossa, o meu canal, que está crescendo aos poucos, trazer uma referência dessa. Seja muito bem-vindo, professor Milton Gatto. É um prazer ter você aqui. Thiago, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu estar aqui com você e a sua audiência. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu conheço o professor Milton Gatto há muito, muito tempo. Eu trabalhei em uma das empresas onde ele dava algumas palestras, alguns cursos, e eu tô com o nome dele na cabeça há muito tempo. Falei, bom, vou chamá-lo para o canal. E é como a gente estava conversando um pouquinho antes, esse pessoal do Comex, essas pessoas que são mais referências, a própria Roberta, o próprio Carlos Araújo, o professor Nicola Minervini, que já deu papo com o especialista, e outras pessoas se conhecem. Então, a gente meio que conhece, sabe onde chegar nos pontos certos e sabe onde pesquisar as ideias corretas. Então, assim, para mim é um prazer gigantesco trazer essas pessoas, como eu trouxe a Roberta, como eu já trouxe o professor Nicola Minervini, agora o professor Milton Gatto e tantas outras pessoas que sabem tanto, muito mais do que eu. Então, para mim é um prazer gigantesco, né, professor? Obrigado, Thiago. Na verdade, a gente está na mesma, tá? Porque nessa área de comércio exterior, falar que a gente sabe tudo é impossível, né? Então, todo dia estamos aí aprendendo, né? E o legal é isso, né? É exatamente aprender para a gente poder tocar os nossos negócios, né? E assim como você faz, que eu sei, né? Disseminar a informação, né? Aprendi há muitos anos, né? Informação dentro da gaveta é informação que não vale de nada, né? Então, a ideia é exatamente essa. Eu tenho feito isso também. Na verdade, né, professor, o que acontece? Tem muita gente que em comércio exterior tenta começar a trabalhar e se engana demais e perde muita vontade de trabalhar na área. Eu falo que a área é incrível, basta a gente ter, claro, calma, porque não adianta você ir pelo calor da emoção, mas é você ter calma. Mas o que eu tenho visto, mediante a mundo, mediante a N coisas, tem muito gargalo e muito gargalo que a gente cria aqui. Quais são os maiores gargalos que você tem visto por aí? Onde os clientes batem cabeça? Qual que é a maior dificuldade hoje em dia, além de, claro, do que é criado pelo mundo? Por exemplo, a China, que está travada por conta de uma nova variante, ou mesmo o porto de Itajaí e Navegantes, que está parado por causa de um ciclone. Quais os maiores gargalos que você acha tão comuns que fala assim, peraí, mais um gargalo e dá para ser melhorado. Onde estão esses gargalos? É, Tiago, eu vou até eliminar, assim, o cenário externo, né? O cenário externo, a gente sabe que o Brasil, ele é sensível a essas questões, né? Então, essa pandemia na China, uma questão de variação de taxa de juros dos Estados Unidos, a própria guerra, né? Agora que a gente está presenciando a guerra, a Rússia e a Ucrânia. Então, esse cenário externo cria, obviamente, um problema para o Brasil, né? Você vê aí o dólar, né? Que não sai da casa dos R$ 5, né? Então, é um negócio bastante complicado. Mas se a gente trouxer isso para o cenário interno, Tiago,
existem sim, existem vários gargalos. Eu não vou nem falar das questões de infraestrutura que a gente tem, são problemas reconhecidos já há muitos anos, né? Falta de estradas de ferro, falta de transporte adequado, né? Enfim, isso não ficando, obviamente, apenas na questão logística, mas existem sim vários gargalos. Mas eu vejo que o que complica bastante, Tiago, é o dinamismo que nós temos em relação ao comércio exterior. O professor, inclusive você citou, né? Eu também sou muito fã do professor Nicola Minervini, né? Tenho aqui acho que umas três publicações do livro dele, as 3 últimas pelo menos, e ele sempre fala isso, né? Que comercializar produtos com o exterior é um pouco diferente, né? Do que comercializar produtos internamente. Né? Começa com a própria questão ligada ao idioma que é utilizado. E aí, até deixando um recado para quem vai começar na área, né? Não se enganem, né? O inglês é um negócio muito importante. E a gente não fala inglês, Thiago. A gente não fala. São poucas aí as pessoas que têm aí, não vou nem falar a questão do domínio, mas pessoas que têm aí uma certa desenvoltura para poder falar, para poder escrever, para poder compreender. E não se enganem, né? Invariavelmente eu vejo pessoas comentando em grupos de Facebook, no WhatsApp, poxa, mas o inglês é importante. Cara, inglês é importante não só para o comércio exterior. O inglês é importante para o nosso dia a dia. Então, esses gargalos que eu digo, eles estão muito voltados a uma certa deficiência nossa daqui. Se a gente pegar também, por exemplo, as operações de comércio exterior, e de novo citando o professor Minervini, né, vender para o exterior ou comprar do exterior não é a mesma coisa que a gente faz aqui no mercado interno. Parte do seguinte princípio, Tiago: tudo que a gente faz em comércio exterior, simplesmente tudo, depende de uma lei, de um decreto, de uma portaria, de um ato declaratório, de uma instrução normativa. É claro que isso dificulta bastante a vida ali da pessoa que vai importar ou exportar, porque haja fôlego para acompanhar tudo isso, né? Eu faço a menção aos últimos episódios em relação a essa novela, né? Para mim não tem mais o que falar, mas essa novela da TIP, né? Entra em vigor, não entra em vigor, prorroga um mês, aí o Bolsonaro vem, publica, reduz a alíquota, aí o Supremo, né, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, vai e suspende a aplicação da TIP. Puxa, a gente fica nesse vai e volta, o que eu faço hoje? Você não faz ideia, Tiago, o tanto de empresas que nós atendemos em escritório onde eu trabalho, escritório de advogados, tá? Com problemas por uma emissão de nota fiscal no mercado local. Imagina a importação, né? Então, existem aí diversos gargalos ligados à infraestrutura, gargalos ligados ao conhecimento e à aplicação prática das operações de comércio exterior, né? Eu vejo, sim, dá para melhorar tudo isso, mas vai depender de muito empenho das pessoas, né? Não se enganem, de novo, hoje, 2022, não existe um programa que você aperta ali um botão e está tudo pronto, né? Fazer um processo de importação, a classificação fiscal, parte logística, parte tributária, parte cambial, parte administrativa, o operacional. Você sabe, né, Tiago, é uma série de atividades aqui que demandam conhecimento. Então, assim, eu vejo essa questão do conhecimento como um grande gargalo, e isso atrapalha muito. É o que eu tenho presenciado, né? Diversas situações de empresas que não conseguem realizar uma ou outra importação. E aí, sim, eu vou me permitir, Tiago, fazer uma crítica às próprias instituições de ensino brasileiras, tá? Lamentavelmente, a pessoa que faz comércio exterior, ela termina o curso de comércio exterior sem saber comércio exterior, tá? Por quê? Porque o cidadão que ele recebe de informação ali dentro é uma fração daquilo que existe, né? Eu sei disso porque eu dou aula em graduação, eu dou aula em pós-graduação, e a gente vê muito disso, né? Se a gente pega aí alguns programas de algumas universidades, poxa, são lamentáveis.
né? Então, como é que faz? Você já tem uma força de trabalho deficiente em relação à instrução, e aqui, por favor, eu não estou generalizando, mas eu estou falando que existe muito disso, deficiente em relação ao conhecimento, e isso no dia a dia é um grande gargalo, porque a pessoa ela é contratada para resolver uma importação, para resolver uma exportação, e muitas vezes não sabe por onde começar, Tiago. Eu vejo aí isso um tremendo de um gargalo que atrapalha bastante aqui, é o nosso conhecimento em relação às operações, né? Então eu sempre sugiro, né, gente, vamos estudar, vamos ler, vamos interpretar. Tiago, quantos grupos de estudos eu faço parte aqui no WhatsApp, no Telegram? Eu mesmo, né, voltei a estudar agora, fazendo curso de Direito Aduaneiro Avançado, né, para entender um pouco daquilo que a gente já sabe, né? Então, eu vejo isso, Tiago, como um grande gargalo na área do comércio exterior. É engraçado que você falou de universidades, etc. Quando eu me formei, há muito tempo atrás, eu me lembro que eu me formei em comércio exterior mesmo, fiz 2 pós na área, etc. Mas quando eu me formei, eu nunca tinha visto na minha vida a tela do Siscomex. E aí é que eu chego e falo assim, caramba, eu fiz um curso voltado ao comércio exterior, 2 anos de administração, mais 2 anos de comércio exterior, mais outro curso de pós, etc, etc. E eu não tinha visto uma tela de Siscomex. Eu estou querendo Exato. trazer para o canal um despachante aduaneiro que vai mostrar como é feito uma DI no lado Sensacional, dos bastidores. Por quê? sensacional. Porque não tem disso. Não tem até lá, vamos hoje em dia para o laboratório fazer isso, ou vamos todos em casa fazer uma DI. Não tem. E Não além tem. disso, não tem. E toda a experiência que eu tive, obviamente, pautado com que eu estudei, etc., eu aprendi na vida. Então, assim, eu aprendi com o tempo que vai. Comércio exterior, eu vou fazer uma piada idiota aqui, mas comércio exterior vai muito além de trazer uma carga ou uma muamba. As pessoas ainda vinculam essa ideia que comércio exterior é trazer. Quanto você pode trazer para mim? Ah, você consegue trazer uma câmera, um celular, um computador para mim? Eu vou fazer importação disso. Não, eu tenho um grupo. Tem um grupo, não, faço parte de um grupo no Facebook que chama Importação Brasil-Paraguai, alguma coisa assim. Aham. Eles falam como se eles estivessem fazendo importação. Gente, chegou pelo correio, o celular e tal, não foi taxado. Eu sinto vergonha de uma coisa dessa. A pessoa não estava. Isso é. Gente, desculpa, você está comprando em outro país e dando muita sorte de não ser taxado. Então, assim, Exatamente. existem esses gargalos e existe também um pouco do misticismo que é o comércio exterior. O que é. Ah, o que mais Ah, tem é misto. eu conversando com um cliente outro dia, ele virou para mim e falou assim: Ah, eu não faço importação. Eu falei, por quê? A sua empresa pode fazer, né? A sua empresa tem a capacidade de fazer importação, por que você não vai? Não, porque se eu tirar o radar, a minha empresa vai ficar vista pela Receita Federal. Eu não quero isso. Eu falei, meu Deus do céu. Então o cara precisa, ele prefere comprar de um distribuidor, pagar mais caro, porque ele não quer ser visto pela Receita Federal porque está tirando o radar. Opa, peraí. Eu acho que quem está errado na operação é ele. E aí chega e fala assim: não, vamos Exatamente. fazer meia nota, que é uma aula que eu dei aqui no canal. Gente, pelo amor de Deus, foge disso. A Roberta, Exatamente. ela deu um papo com o especialista aqui conosco, e ela falou: a Receita Federal ela está tão em cima de operações que acontecem pequenas, médias ou grandes que você não tem mais como mandar dinheiro via doleiro. Quem faz isso é pedir para dar um tiro no pé, é pedir para ser preso. Exatamente. Exatamente. A mesma coisa na importação, aquele cidadão que acha que pode subfaturar a operação de importação. A mesma coisa. Não, e o mais engraçado, né, professor, é que as pessoas elas acham ainda que Comex é aquela coisa do tipo, vou trazer barato, vou vender caro e vou faturar. Não, é tudo uma questão de você saber
estudar, ou seja, você estrategicamente trabalhar em cima disso. E Exatamente. o mais importante também é você saber também onde o seu produto vai encaixar. Porque não adianta nada você trazer um produto de fora que vai ser um grande mico, digamos assim, né? Tem muito É, misticismo. tem muita coisa. A gente vê, inclusive, assim, não queria ir para o lado da crítica, mas já indo para o lado da crítica, né? A gente vê, por exemplo, muito vídeo no TikTok, fique rico importando iPhone. Desculpa, lamento, você não vai ficar rico importando iPhone. Não vai, porque, primeiro, aquilo não é importação, é o que você falou, são encomendas via correio que o cidadão deu uma sorte de não ser taxado, mas aquilo não é regra. E aquela questão também, Thiago, só para não perder o fio aqui, você falou, né? A empresa falou, pô, eu não quero ficar, não quero que a Receita fique me olhando, não quero chamar a atenção da Receita, né? Só um recado, principalmente para aqueles que ainda não fizeram o imposto de renda, tá? Eu fiz o meu semana passada. Eu fiz o meu com o meu CPF digital, eu entrei no portal ECAC, para minha surpresa, minha declaração já estava pronta. Tá? Então, assim, essa coisa, não, eu não quero me expor perante a Receita Federal. Gente, meus dados todos já estavam lá. Inclusive, Tiago, tinha uma conta que eu tinha pago de um laboratório, que eu fiz uma cirurgia na boca, tive que fazer aquelas chapas panorâmicas. Eu esqueci daquele recibo, nem lembrava daquele recibo. Coisa de R$ 700. Já estava dentro da minha declaração. Eu fiquei de queixo aberto, falei, não acredito. Assim, tipo, confere, assina e manda. Eu demorei acho que 3 minutos para fazer a declaração do imposto de renda. Então, essa questão, eu não quero me expor perante a Receita. Desculpe, a Receita já sabe quem é você e o que você está fazendo. Na importação, venda do mercado local, né? Então, isso não é desculpa, né, Tiago? Isso não é algo que, como você falou, não é aquelas operações lá. Isso eu vivi, eu não li, eu vivi, né? Tipo os anos 70, que os controles eram precários, tanto por parte do importador e exportador, quanto por parte da própria Receita Federal. Era aquele volume absurdo de papel. A informatização, para quem não sabe, essa informatização toda da Receita Federal, ela teve início ali na década de 90. E hoje, olha como é que está. Né? Então, assim, essa questão não quero me expor, isso aí você não vai ser mais ou menos exposto do que você já está. O que você não pode é perder oportunidades de fazer operações lícitas, né, de comércio exterior, importação e exportação, né? Porque tem oportunidade, né, Tiago? Tem muita coisa aí que pode ser feito nessa área. Não, e sem dúvida nenhuma, né? O que que eu falo? O mais importante é que nós estamos tão à frente. O senhor mesmo falou do ECAC, que você fez o seu imposto de renda. Eu fiz Uhum. meu imposto de renda ainda da forma meio que antiga, trabalhando, etc. Mas você tem toda uma possibilidade hoje em dia de ser ajudado pela Receita. Eu falo, gente, Receita Federal ela está passando por N coisas, inclusive, antigamente, isso eu já dei aula também, Maria Mercante aqui no Brasil era 25% do valor do frete. Hoje está em 8%, eu acho que vai cair mais ainda. Por quê? Porque a nossa Maria Mercante ela é morta. Ela não consegue fazer, a gente não tem capacidade para fazer navio de longo curso, ou seja, não Nós não tem. temos marinha mercante. Exato. Nós não temos marinha mercante. Né? E por que vai ter uma taxa de maré mercante, que eu falo, sendo que a gente não tem, é inativa, é morta. Então, assim, tem muita coisa sendo revista. O próprio Cisco Serve, quando caiu, foi um fuzuê Você lascado. lembra? Lembro, lembro. Muita gente falando vai voltar, não vai voltar, vai acontecer isso, não vai acontecer. Caiu, só que ele não caiu, ele é base de dados do governo. Ciscoserve, que aliás cobrava multa de R$ 5.000 por operação não registrada. Exato, exato. E hoje em dia teve a queda do valor do Siscomex, que ela caiu de 214,50 para 153 de alguma coisa. Tudo está Exato. sendo revisto, pessoal.
parem com essa ideia do tipo, comércio exterior é difícil. Não é difícil. Você tem que se estabilizar e estrategicamente saber o seu caminho, saber o que você tem que fazer para você conseguir tocar da melhor forma possível. Eu falo que um pequeno consegue importar tanto quanto um grande, se ele souber o quanto ele tem para gastar e o quanto ele tem para retorno. O retorno também é pago por isso. Você não vai importar uma carga achando que você vai importar e não colocar o seu lucro. Isso é burrice, desculpe, isso é besteira. Não façam Exato, isso. exatamente, exatamente. Existem aí grandes oportunidades nesse aspecto, inclusive. Além disso, mudando um pouco de assunto, professor, por que tanto empresário hoje em dia ainda gosta de classificar a sua carga num NCM diferente e correr um risco absurdo? Por que Ah, existe essas pessoas que fazem isso e ainda me colocam carga que tem ex-tarifário com NCM errado? Gente, por que existe um negócio desse? existe por falta de conhecimento, Tiago, né? Porque o código NCM, diferentemente do que muita gente pensa, não é um código que eu abro ali uma TIP ou uma TEC, eu escolho e é aquele, né? Muitas vezes essa escolha, inclusive, baseada numa alíquota de zero, uma alíquota de 2%, tá? O código NCM não é algo de escolha pura e simples. Existem técnicas para fazer a classificação fiscal de uma mercadoria, né? Existe toda uma literatura obrigatória, como a notas explicativas do sistema harmonizado, as regras gerais interpretativas, né? Os compêndios de classificação da Organização Mundial das Alfândegas, os pareceres de classificação aqui no Brasil, do CECLAN, né? Existe toda uma particularidade. O que acontece, Tiago, e aqui também, então, voltando àquele primeiro papo que a gente estava tendo agora há pouco, aqueles gargalos, grande parte é falta de conhecimento do assunto. Pessoal, antes de mais nada, tudo que a gente faz em termos de classificação fiscal, sinônimo de NCM, nomenclatura comum do Mercosul, o Brasil não apita absolutamente nada em relação a isso. Tudo isso vem de normas através de organismos internacionais, da própria Organização Mundial das Alfândegas. Tudo começa lá, na OMA. E o Brasil, como signatário, ele acata aquelas determinações, aquelas mudanças, né, Tiago, que a gente passou agora recentemente, né? Dia 1º de abril, inclusive, mudou a nomenclatura 2017 para a nomenclatura 2022. Vários itens foram reclassificados, vários itens deixaram de aparecer, né? Foram abandonados, foram esquecidos, que não tinha mais aplicação. Vários outros foram criados, a questão dos drones, né? Então, assim, erram porque tem que entender de onde vem, qual é a origem dessa questão da classificação fiscal, do código NCM, né? Erram porque muitas vezes, ao identificar corretamente a classificação fiscal, vão imediatamente olhar a alíquota de imposto, né? Ah, não, ali o imposto é muito alto, eu quero obter aqui uma alíquota melhor. Aí ele encontra ali um X, por exemplo, né? E que tem alíquota zero. Eu falo, poxa, eu vou aqui no X. E muitas vezes, Tiago, a pessoa lê aquele X como exemplo. Aquilo não é exemplo, aquilo é uma exceção à tarifa, né? Então, existem todas umas determinações. Isso é fato, ocorre de maneira rotineira, infelizmente. Essa mudança, inclusive, que houve do sistema harmonizado de... Entendi, professor. E o sistema harmonizado ele foi totalmente trocado, digamos assim, trocado não, mas reconfigurado para ser melhorado, não é? O que houve realmente com o sistema harmonizado? Então, Tiago, a questão relativa à nomenclatura de mercadorias, né, elas sofrem alterações a cada 4, 5 anos. Esse é um período que os executivos, os técnicos lá da Organização Mundial das Alfândegas em Bruxelas, eles precisam para fazer as adaptações necessárias, né? Não há como você fazer isso a todo instante, a todo momento. Então, eles optam por fazer a cada período aí de
4, 5 anos. Essa, inclusive, essa última alteração que ocorreu agora, dia 1º de abril, foi a 7ª alteração. E eles precisam desse prazo para quê? Para apropriar classificações corretamente. Por exemplo, nessa última versão, nós tivemos lá o caso dos para-brisas de automóveis, que passou a ser classificado como parte de peça de automóvel na posição 8708. Tivemos a criação de novas nomenclaturas, como veículos aéreos não tripulados. Tivemos a eliminação de alguns outros códigos que foram suprimidos em função de obsolescência, alguma coisa do tipo. Claro que isso gera problemas, e isso não é exclusivamente para o Brasil, né? Nessa mudança, nessa virada aqui do dia 1º de abril, eu estava em contato com o pessoal nos Estados Unidos e pessoal na Polônia. Sofreram tanto quanto a gente sofreu aqui. Tá? É meio que normal. Mas, de novo, por que existem os gargalos em relação à classificação fiscal? Porque muitos dos usuários não entendem o que significa aquele código, não sabem a origem daquela nomenclatura. Eu sempre, quando eu dou aula de classificação fiscal, eu sempre digo para as pessoas, pessoal, dá uma olhada no ambiente que você está nesse momento, né? O universo que você habita neste momento. Tudo que você está olhando aqui em volta tem classificação fiscal. O meu notebook, esse monitor externo aqui, o meu óculos, o mouse, a caneta, o relógio que está ali no canto, uma caixinha de remédio, meu celular, tudo tem classificação fiscal. E essa classificação fiscal, existe toda uma particularidade para você saber, né, como classificar. Então, não é um livro que a gente abre e está lá, nominal. Aliás, o que mais tem são produtos não nominais, os famosos outros, né? Poxa, mas e aí, não tem classificação, então fica 0, 9999, 9999? Negativo, amigo, tem classificação. Então, assim, erram, Tiago, porque não compreendem aquela particularidade da classificação fiscal. Erram por acreditar em um mito, mais um mito, né? Que achar que classificação fiscal é um negócio que alcança somente a operação de importação, né? Quando a gente sabe que o código LCM, ele alcança todas as operações comerciais, importação, exportação e operações no mercado local. Quando a gente vende um produto aqui no Brasil, tem que emitir nota fiscal, e na nota fiscal tem que ir o código NCM, né? Então, assim, é muito uma questão de falta de conhecimento, Tiago. E aí erram. E o erro ele traz consequências desastrosas. É um despacho aduaneiro que é interrompido, invariavelmente vem carregado com multa por erro de classificação, multa por descrição, né? Isso quando não é feita uma revisão dos seus últimos 5 anos e identifica que todo aquele período estava errado, né? Eu já tenho vários casos aqui de empresas que sofrem com autuação em relação a isso, né? Muitas vezes, inclusive, essas autuações, inclusive eu estava numa reunião ontem, né, com um cliente, autuações que exigem até da empresa entrar com medidas judiciais, né, que a empresa falou, não, negativo, aqui a Receita errou, né, a Receita erra. Eventualmente, a Receita erra, né? Ela erra não porque ela erra, porque ela desconhece a situação, né? Aí tem todo um bastidor, né? O Brasil ele é dividido em 10 regiões fiscais. Cada uma dessas regiões fiscais pode emitir aquela chamada solução de consulta. De repente, isso está cheio. Você encontra uma solução de consulta da 8ª região fiscal sobre um produto falando uma coisa, e uma solução de consulta de uma outra região fiscal do mesmo produto falando outra coisa. Aí existe aquele documento chamado solução de divergência, né? O contribuinte vai até o governo e fala, escuta, é isso, você está falando uma coisa aqui, né? Então, claro, eventualmente acontece essas divergências, né, nesses processos. O problema é que quando essa divergência acontece na casa do contribuinte, aí a situação fica, às vezes, um pouco complicada, né? De novo, multas, juros, correções, satisfações, atrasos.
aquela a famosa frase que todo mundo aí acha engraçado, né? A fábrica vai parar. Gente, eu ouço isso desde os anos 70. A fábrica vai parar, né? O que a gente já diz? Pô, então empurra para ver se pega no tranco, porque vai parar. Então, erram, Tiago, por falta de conhecimento, falta de saber qual é a sua aplicação, das consequências. É óbvio, né, que existe aquela questão da dúvida. Eu mesmo, né, eu trabalho com isso todos os dias. Às vezes o cliente manda um produto para a gente classificar, eu fico olhando e falo, meu Deus, né? Faço nem a mínima ideia de onde começar a ler isso daqui, né? Isso é meio que normal. Mas o erro, muitas vezes, Tiago, vem dessa falta de conhecimento, da interpretação, dessas bases da questão da classificação fiscal. E como eu falei, né, não é nada que foi inventado pelos nossos governantes, né? É toda uma determinação que vem de fora, né? Que o Brasil, como signatário do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, aplica aqui no Brasil, né? Então, o erro é muito comum quando não deveria ser, porque a gente vê isso em empresas de portes, de segmentos muito variados, né, Tiago? A gente vê muito disso daí, infelizmente. Ah, você me fez lembrar, professor. Eu trabalhei numa empresa, prestei serviço para uma empresa, e eles faziam módulos solares com ex-tarifário. Beleza, Uhum, então. Uma das vezes deu canal vermelho. Aí o fiscal olhou e falou assim: eu não tenho base nenhuma para analisar isso aqui, vou mandar para um perito. Mandou para o perito falou: olha, tá certo, tá errado, enfim. Deu a análise dele, voltou pro fiscal. uhum, Aí o fiscal chegou e falou assim: eu vou multar vocês, eu vou multa por reclassificação, etc. Aí o senhor da empresa virou para ele e falou assim: mas seu fiscal, tipo, de uma outra forma. Eu sempre classifiquei essa carga, faz 10 anos que eu trabalho nessa empresa. Ele falou, então faz 10 anos que você está errado e eu vou olhar a sua empresa. Um erro pequenininho montou um monstro na empresa. A empresa precisou ser fechada por conta disso. Por quê? Um, é, veio de um lastro lá antigo e outro, ninguém fala assim, não, peraí, tá errado isso aqui. Vamos fazer da forma assim, mas vai cobrar mais multa, mais impostos. Tá bom, que cobre o imposto certo. Eu sempre falo, pessoal, NCM é o coração da operação. Se você é o erra o coração da coração, operação, você erra tudo. é o Então tem coração. muita dessa questão, vamos classificar por esse que é próximo, mas vai ter menos taxa, menos valor de imposto. Faz isso não. Dá, Não, não dá, faz não. dá erro. Aí, Tiago, e aí também eu uso esse exemplo, né, como um outro gargalo, né, porque, que nem você falou, a empresa foi fechada, né? Você veja que, nesse aspecto, a Receita Federal, ela atua muito mais de forma punitiva do que instrutiva, quando eu entendo que deveria ser o contrário. Claro, ninguém aqui está falando para passar a mão na cabeça do contribuinte, mas muitas vezes esse contribuinte ele errou por uma ingenuidade, né? Errou porque, poxa, não sabia, né? Só que as multas aplicáveis aí são tão altas, né? E ainda quando se estende ao período dos últimos 5 anos e quando se identifica ali o recolhimento de impostos diferente do que deveria ser recolhido corretamente, aí a situação ela fica bastante complicada, né? Porque aí é aquilo que você falou, a Receita vai analisar todo aquele período, né? E se aquele período estiver errado, a empresa vai ter que corrigir aquilo. E muitas vezes a empresa, uma empresa pequena, uma empresa familiar, já vi isso também acontecer, tá? Uma empresa pequena, uma empresa familiar, acaba entrando em um problema de ter que encerrar suas atividades porque não tem como regularizar aquela situação, né? Também não sei como fazer, tá, Tiago? Não estou falando que a Receita tem que passar a mão na cabeça do contribuinte, não é por aí. Mas não sei, teria que fazer uma análise, porque, afinal de contas, convenhamos, né? Qual crime, vamos assim dizer, que essa empresa cometeu, né? Ok, tem aquela questão do dano erário, recolhimento de impostos, mas existem situações e situações, né? Então, assim, também não sei chegar qual seria a solução,
mas eu acho que poderia haver aí muito mais uma instrução do que uma punição, né? A própria Receita, inclusive, por outro lado, ela merece os parabéns, porque se você entrar hoje no Siscomex, no site gov.br, tem informação que, que a gente não encontra em livro, né? A gente tem muita informação ali. Mas convenhamos, né? É muita coisa para ser acompanhada no dia a dia, né? Então, de novo, os erros, eles acontecem e continuarão acontecendo, Tiago, por essa falta de conhecimento e, por outro lado, né, a questão punitiva que vem sobre o contribuinte quando ele erra esse tipo de coisa. Então, lamentavelmente, aí como eu falei, eu não sei qual é a solução, né? Mas esse é um problema antigo e, sim, é o coração da operação, principalmente da importação. É dali que sai tudo, né? É o administrativo, o fiscal, o operacional, é dali que sai simplesmente toda a operação. E é engraçado, né, que muita gente, voltando a um papo, um tema anterior, tem muito importador pequeno que chega e fala assim, ou pessoas que acabaram de montar suas empresas, falam assim, importação é muito difícil, importação não é para mim, importação é muito caro. Para você, professor, um importador pequeno, ele consegue ter êxito no fazendo as importações. E assim, o que que eu falo êxito? Não é por simplesmente ter um preço competitivo do produto. Não, isso é o final do final do final. Mas ter êxito é ter a operação girando que nem que nem aquele mecanismo que eu falo que tem que fazer funcionar, ou isso depende de muita estratégia? O que, que tem que ser feito para o importador pequeno conseguir ter êxito, para ele falar assim, tá bom, vamos dar um passo maior, vamos atrás de um, de um radar maior, um radar limitado, depois um ilimitado. Com estratégia, dá para pequenos crescer com isso? Dá para crescer, dá para crescer. Tanto dá que é só ver o tanto aí de empresas, né, que atingem aí o sucesso. É claro, óbvio, né, gente, que como na vida tudo tem seus percalços, isso é natural. Agora, se a gente concentrar ali na importação, eu entendo que dá sim, Tiago, né? Existem mercados que te oferecem muitas oportunidades, né? Produtos que te oferecem muitas oportunidades. Existem momentos, né? Aquele momento que pode causar aí várias situações de sucesso. Agora, como tudo na vida, né? Planejamento ele é extremamente importante, né? Inclusive essa questão que você falou do radar. Radar também, outro mito, né? Às vezes me liga e fala, olha, eu quero radar, mas eu quero ilimitado, hein? Menos do que isso eu não quero. Mas tudo bem, você tem aí o suficiente, né? $150.000 na conta, né? Não, mas precisa de tudo isso? Precisa, né? Porque as modalidades do radar exigem, né? Você ter o chamada prova de ativo circulante, você tem que ter dinheiro em caixa, né? Então, não adianta querer, eu tenho que estar estruturado para fazer essas operações, né? Para poder atingir o sucesso. Então, assim, dá para fazer, né? Requer, obviamente, um trabalho, um planejamento, mas dá para fazer sim, viu, Tiago? Tem mercados, veja que o Brasil, ele, ainda que tenha um parque industrial bastante interessante, por outro lado, é um país carente de muita, muita coisa ainda, né? Então, existem mercados, existem produtos que não existem aqui no Brasil, que através de um planejamento eu acho que dá sim. Agora, é aquela coisa, né? Planejamento com pé, né? Troncos, membros e cabeça, né? O negócio tem que parar em pé, não é fazer qualquer coisa e achar que vai começar a fazer importação de iPhone e vai ficar milionário, como a gente estava falando agora há pouco, né? Não, não é por aí. Mas existe sim, Tiago. O grande problema, entretanto, na operação de importação é que, por si só, as operações são caras. Por que que elas são caras? A nossa carga tributária. É uma carga tributária
muito alta, muito alta. Né? Imposto de importação varia de 0 a 35%. O IPI chega, a algumas situações, na casa dos 40%. Né? ICMS, PIS, COFINS, invariavelmente eu faço aí comparações, se você pega uma tarifa americana, uma tarifa europeia, né? Puxa, os percentuais de imposto é muito diferente do nosso, né? Mas aí também, né, cabe a nós, né? Este ano é ano de eleição, você não gosta do presidente? Muda o presidente, muda o senador, muda o deputado, muda o governador, muda todo mundo, até uma hora que isso aqui dá certo, né? Felizmente ou infelizmente é por aí, né, Tiago? Mas dá sim, viu, Tiago? Voltando à questão, dá para fazer sim. Claro, né? Ninguém obtém o sucesso da noite para o dia. Ou quando obtém, é aqueles casos em 1 em 1000, né? Mas dá para fazer sim, com toda certeza. Engraçado, eu sou um defensor da reforma tributária. Independente do presidente, do governo, eu sou um defensor. Por quê? Sim, A sim, nossa, claro. a nossa tributação e importação, principalmente, ela é muito estranha. Eu sou de uma época que o PIS/COFINS não era o PIS/COFINS, era uma conta absurda com Era uma potência, fórmula, uma tinha uma fórmula fórmula. absurda que não se conseguia chegar no denominador comum. Hoje em dia ela está um pouco melhor, mas eu sou um defensor da reforma tributária. Por quê? Vamos pensar uma coisa. Se até na Argentina é um imposto só, por que a gente aqui tem 5? Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e o ICMS que é estadual. Mesmo assim, tem muito estado, inclusive eu estou colocando já no canal algumas aulas sobre isso, que os ICMS estaduais estão caindo a zero, por exemplo, o corredor de importação que acontece no estado de Minas Gerais, ou para o emprego que ele tem um ICMS reduzido. Você paga 12, mas o estado te retorna 4. Tem muitos Uhum, estados fazendo isso. Então, assim, sim. eu sou um defensor da reforma tributária, independente do presidente, mas voltando, não, a questão não é essa. Gente, tem um importador pequenininho que está se aventurando, e se aventurando no sentido de vamos em frente, vamos tocar para frente, e depois a gente aumenta o radar, etc., com muita estratégia, com Sim, muita sim. cabeça para isso, né? Então, assim, é o governo dando subsídio aqui, vai nos casos dos ICMS, como eu falei, mas o empresariado, o empresário, enfim, fala assim, não, peraí, eu tenho um gargalo, eu tenho um nicho de mercado que eu consigo atender, por que não? Eu tenho um cliente meu, que ele é um dentista, e ele começou a estudar sobre módulos solares, etc. Começou a estudar. Hoje o cara está milionário. Por quê? Porque ele começou a trazer os módulos solares, aproveitou do ex-tarifário que tinha e que tem para isso, Uhum, traz os sim. módulos certinhos, importa, beleza, entrega para o cliente dele, o cara está milionário. E é É um um, dentista. é E um é, nicho de mercado. né? É total perfil isso. Então, Exato. o que que eu acho, né, professor? Ah, sou pequenininho, mas para com esse negócio de sou pequenininho, não consigo dar um passo maior que a perna. Não, não faz isso, gente. Se aventurem, mas se aventurem com inteligência, por favor, né? Sim, sim, isso é extremamente importante. É o tal do planejamento, né, Tiago? Né? Tem que ter um planejamento para saber onde que eu estou agora, onde que eu vou chegar. Dá para fazer, é um caminho um tanto quanto árduo, mas dá para chegar lá, né? Agora, claro, a gente não vai generalizar. A gente vê várias situações aí no mercado brasileiro, né? Mas que também, é aquilo que eu falei, o mercado brasileiro é extremamente sensível ao mercado internacional, né? Então, mas dá para chegar lá sim, com toda certeza. E me fala uma coisa, professor, nesse tempo que você está nesse mercado, é tanto tempo trabalhando com comércio exterior, qual o maior, ou vai, é ridículo falar o que eu vou falar, mas qual o maior desafio que você já viu dentro de uma empresa? Ou, por exemplo, a empresa queria mudar tudo, estruturar tudo em pouco tempo. Por que existem ainda esses
gatilhos, digamos assim, da empresa achar que mudar um assistente, um analista, alguém que cuida de comércio exterior, vai mudar a ideia geral da empresa. Por que ainda existe esse pensamento que é a pessoa que está trabalhando ali no comércio exterior que vai mudar tudo, e não as cabeças lá de cima, as cabeças pensantes, né? Por que ainda Ah, existe isso? isso é importante, né, Tiago? É que aí a gente tem que fazer uma divisão, né? Existem empresas e empresas. Você falou um negócio extremamente importante. Se o topo da hierarquia não quiser, nada vai mudar. Nada vai mudar, né? Então, assim, a partir do momento em que o topo da hierarquia, o presidente, o diretor, né, ele entender que devem haver mudanças e que essas mudanças devem vir acompanhadas de qualidade, de conhecimento de causa, né? Se não for assim, não muda, não muda. Você mesmo acabou de citar, né? A empresa que você citou. Poxa, eu não quero abrir o radar porque eu não quero ficar exposto. Desculpa, a empresa que não vai conseguir fazer muita coisa, concorda? Hoje o mercado está cada vez mais aberto, né? Isso faz com que as empresas brasileiras tenham que participar do mercado internacional, até para saber o que o meu concorrente está fazendo. Introdução de novas tecnologias, né? Novas formas de comercialização e por aí vai. Então, assim, essas mudanças, elas têm que vir acompanhadas aí do conhecimento de causa. Sabe o que é engraçado, Tiago? Eu estava pensando exatamente esses dias, né? Eu sou de uma época em que poucos eram os estudiosos em comércio exterior, né? Era um mercado fechado, era algo difícil de você fazer, né? Então a gente ouvia falar de uma outra pessoa aí conhecedora do assunto, né? O que eu vejo hoje, Thiago, e aí sim, né, muita gente aí das novas gerações com muito conhecimento. Isso é muito legal a gente ver, né? A gente já citou aqui diversos nomes, mas tem muita gente, né, nesse mercado com bastante conhecimento de causa. Agora, voltando ao tema, não basta a empresa achar que vai mudar ali uma peça, que tudo vai mudar, né? De novo, sem conhecimento, sem saber fazer as operações, é extremamente difícil. Você quer ver uma coisa? Um grande gargalo, voltando a falar em gargalo, né? Como eu falei, na quarta-feira eu tive um cliente grande, uma empresa grande, eles exportam. Eu falei, poxa, legal, então você deve ter aqui vários atos concessórios, drawback, né? Ela falou, não, a gente não faz drawback. Eu falei, como assim você não faz drawback? Né? Ele falou, não, a gente não sabe fazer, então a gente não faz. Eu falei, vocês exportam, vocês são uma indústria, vocês exportam, vocês não fazem drawback. Você deve ter um crédito acumulado de CMS gigantesco. Eu falei, alguns milhões de reais que a gente tem em crédito acumulado de CMS, estamos tentando ver o que fazer com esses créditos, né? Então, começa assim, Tiago. A direção da companhia, ela não sabe como aplicar aquilo. Como é que ela vai entregar aquilo para alguém para mudar a, a, as operações da empresa, né? A própria questão, o próprio drawback, ele é ainda hoje um ser incompreendido. Tem um site, acho que é Portal da Empresa, acho que é isso, chama Portal da Empresa, é um site governamental. Você tem ideia quantas empresas tem registradas no Brasil? Não precisa responder. São 19 milhões de empresas. 19 milhões. Se você tirar as empresas públicas, as empresas governamentais, isso cai pela metade. Tá? Isso cai aí para casa dos 10 milhões e poucos de empresas. Tá? Se você fizer ainda filtros e mais filtros, se você chegar aqui aos filtros, por exemplo, a região sudeste, você vai chegar aí, parece que há alguma coisa em torno de 3 milhões de empresas. Veja bem, a gente está falando em números de milhões. Você sabe quantas são as empresas usuárias do drawback no Brasil, Tiago? Pelo que eu sei, a porcentagem é de 1 a 2%. Se não estou errado.
Não é alguma coisa Duas, disso? 2.000 empresas, Uhum. ou seja, não é utilizado o regime. Né? Por quê? Porque as pessoas não sabem utilizar, têm medo. Invariavelmente, eu vou numa empresa, sugerir a aplicação do drawback e tal, a pessoa só falta fazer o sinal da cruz, né? Fala, vá de retro, né? E aí você já entende que já teve uma passagem pelo drawback, teve problemas, teve que pagar multas e tudo mais. Então, de novo, uma mudança dentro da empresa ela não vai acontecer assim da noite para o dia sem o conhecimento e principalmente sem a direção da empresa querer que mude, né? O que mais a gente ouve falar, o mais a gente ouve, Tiago, é aquela coisa, não, eu sempre fiz assim e vai continuar sendo feito assim. Então não existe, né, nenhuma democracia dentro da empresa dando essa oportunidade. A bem da verdade, assim, se a gente pegar principalmente as pequenas e médias empresas, essa é uma verdade mais absoluta do que as grandes empresas, as multinacionais, que até têm uma bagagem acompanhada, já participam do comércio exterior, né, já entendem como que as coisas devem ser feitas, né? Mas essa necessidade, né, de conhecimento para poder gerar as coisas. Por outro lado, Tiago, eu não posso deixar de dizer que isso é muito bom para quem oferece serviços, né? As consultorias, as advocacias, os agentes de carga, as trading companies, né, que prestam exatamente esse tipo de serviço, porque as empresas desconhecem essa metodologia, desconhecem como usar esses recursos, que são totalmente lícitos dentro, né, de uma legalidade e desconhecem a utilização. Você quer ver? Dentro do drawback mesmo, tá? Muita gente ainda não sabe disso, porque muita gente fala que drawback, ele fala, drawback, aquela operação casada com importação, industrialização e exportação. É, só que já mudou, né? É a aquisição de matérias-primas e insumos importados e também adquiridos no mercado local. A Uhum. pessoa fica me olhando e fala, mas eu posso comprar matéria-prima e insumo no mercado local? Eu falei, há 10 anos. Já está Uhum. indo para 11 anos. Não, mas eu nunca soube disso. Começa assim. Então, a pessoa ela está presa em situações passadas e não se atualizou. Esse é um lado. Então, a empresa ela deixa de utilizar esses benefícios porque ela nunca ouviu falar, ela desconhece o assunto. Por outro lado, eu já tive também com empresas, né, que foram convidadas a ser fornecedor de uma montadora, de uma grande indústria, né, que está fazendo drawback e que vai comprar matéria-prima e insumo dele, quer comprar dele. Então, obviamente, ele vai emitir uma nota fiscal sem destaque dos impostos. A pessoa olha para mim e fala, você está louco? Você acha que eu vou emitir uma nota fiscal sem imposto? Onde que você bateu a cabeça? Isso não existe. Até você explicar que é drawback, que existe, foi introduzido pela portaria 467 de 11 anos atrás, que hoje já está na portaria 44, a pessoa olha para si, olha para o lado, mas meu contador falou que não, é melhor a gente não fazer não. Eu falei, peraí, você vai perder a oportunidade de ser um fornecedor de uma grande indústria, de uma montadora, enfim, né, de uma grande indústria, porque você acha que a operação não é cabível. Eu estou aqui te mostrando a lei, o decreto, estou te dizendo, até te emito um legal opinion, né? E a pessoa lê e fala, melhor não. Meu advogado falou que é melhor não fazer. Então, assim, volta a questão do desconhecimento de causa, né, Tiago? Volta aquela situação em que a pessoa não conhece e muitas vezes não dá chance para quem conhece de fazer as coisas. Então, querer mudar assim é um pouco difícil, né? Vai ser bastante complicado. O mais complicado não é só isso, né? Como eu falei, a gente tem a questão dos impostos estaduais, do ICMS, por exemplo, que ele pode ser muito melhorado, muito utilizado, o estado de Minas, que ele zera o ICMS, o estado de Santa Catarina, que ele te retorna, enfim. E isso as pessoas têm medo. Mas o que eu tenho que fazer? Não é muito para mim, né? Eu vejo muito disso também. Você falou do drawback, eu vejo outros regimes especiais, o próprio admissão temporária, ou alguma coisa do tipo que não é explorado. São coisas que não são exploradas aqui no Brasil, que a gente Não, tem que explorar isso para nosso uso fruto. Gente, sim,
Eu nunca me esqueço, numa aula de faculdade, o professor chegou para mim e falou assim: gente, vocês sabem o que é admissão temporária? Meia dúzia levantou o braço lá, falou: admissão temporária é para quando existem eventos, tipo Fórmula 1 da vida, que o carro chega, corre e vai embora, ou Exato. para feiras, etc. Admissão temporária é isso. Eu fiquei pensando, falei assim, tá, beleza. Se alguém chega e compra um carro, vai de um salão do automóvel, que nem sei se ainda existe, compre um carro do próprio salão, como é que faz? Tem que fazer importação disso. O carro está ali, com a alíquota zero em tudo. Mas a partir da hora que ele compra, ele tem que comprar o carro e fazer toda a importação dele. É, é, Sim, é uma burocratização que ainda é necessário existir, né, professor? é necessário, Tiago. Existem os procedimentos, né? Admissão temporária, como você falou, né? Então, entrando nesse mérito aí da questão, admissão temporária, que já existem três modalidades de admissão temporária, né? Admissão temporária pura e simples, né? Fórmula 1, show de rock, exposição de quadros, feiras, tem a utilização para aquela utilização econômica e a admissão temporária para aperfeiçoamento passivo, né? Então, assim, são procedimentos extremamente específicos, né? Que muitas vezes, de novo, veja, tudo é questão, a base do conhecimento. As empresas deixam de fazer a aplicação por falta do conhecimento. Ah, mas é burocrático, depois tem que nacionalizar, tem que pagar imposto. Espera aí, amigo, agora tem a regra do jogo, né? Não é simplesmente trazer né? Tem gente que acha, né, Tiago? Ah, o navio chegou, vamos lá buscar carga. Você acha que o cara vai entrar lá, vai entrar no porto, pegar a carga e sair do braço, né? Eu já ouvi isso de diretor, tá? De diretor de empresa. Então, assim, me parece crer que a falta de conhecimento, né, é meio que generalizada nesse aspecto, que acaba contribuindo para essas operações, para essas situações bizarras, né? Bizarras. Existem procedimentos, você pode ser contra a burocracia, mas não dá simplesmente para, né, estalar os dedos e acabar com tudo isso. Veja só, de novo, né? Eu sou de uma época que a gente fazia tudo no papel. Hoje a gente quase não usa mais papel, né, Thiago? Uhum, uhum. Está tudo informatizado. Pô, eu sou de uma época que tinha que levar um calhamaço de papel lá para o fiscal, para registro de DI, gente, era registro mecânico, era uma prensa que vinha e furava o formulário, né? O registro era uma perfuração num campo específico da declaração de importação. Tem até umas coisas velhas aqui, para falar nisso, né, que eu guardo como recordação. Por exemplo, o manual de 1974, né? Que é coisa velha que a gente guarda só para Uhum. enriquecer aqui os cursos que a gente dá, às vezes assim, né? Mas existem procedimentos específicos. Mas o que aflige muito, né, Tiago, e aí, sim, uma questão mais ampla, é a segurança jurídica, né? Porque qualquer coisinha que eu fizer errada é multa, interromper o processo, ter que dar satisfações, é imposto que tem que ser pago, né? A questão da insegurança jurídica, ela é muito latente no Brasil, né, Tiago? Isso preocupa demais. Claro, ninguém aqui está falando, não, faz sim, pode fazer importação, você vai se dar bem, semana que vem você está milionário. Não, não é por aí, né? Mas dá para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo, né, a insegurança jurídica ela é muito grande no Brasil. Professor Milton Gatto, primeiro de tudo, muito, muito, muito obrigado por essa entrevista, por Eu que esse agradeço, papo com o cara. especialista. Para mim é um prazer, como eu falei lá no começo, é um prazer enorme trazer pessoas de renome para o meu canal. Eu falo que eu conheço o seu trabalho há muito, muito tempo. Muito obrigado. Para mim é imensurável trazer alguém. Obrigado, Tiago. Para mim foi um prazer estar aqui contigo e gostaria de retornar ao canal. Já me convidando para voltar ao seu canal aqui. Eu não sei se a gente fugiu muito do tema hoje, mas como Imagina! assim, era bate-papo mesmo, Uhum. né? Dentro de um tempo que nos cabe, foi Sim. bastante interessante, né? Então, também
honrado aqui em estar aqui junto com você, com a sua audiência, né? Depois eu vou dar uma olhada no vídeo ali, até para ver o que eu posso melhorar aqui nas minhas falas. Mas valeu, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer gigantesco. O canal está aberto para você. Quando quiser Perfeito. falar assim, Thiago, vamos gravar? Vamos gravar. Eu estou querendo fazer uma coisa que eu não sei se eu posso, mas eu quero fazer. Para o pessoal que não veio esse ano, ou que talvez não venha ano que vem para Intermodal, eu quero gravar um papo com especialistas, com vários especialistas, como se fosse uma sala de chat, a gente conversando todo mundo. Eu acho que vai ser espetacular isso. Eu estou tendo Dá essa para ideia. fazer sim. Dá para fazer sim. Muito legal isso. Aí traz Muito você, traz a Roberta, traz o Carlos, traz, por que não o professor Nicola Minervini, pessoas Poxa, que a troca de ideias vai ser incrível, todo mundo junto. Eu acho que vai ser muito bacana isso. vai, com certeza vai ser sim. Tá ótimo. Obrigado pela oportunidade, Tiago. Um prazer enorme aqui estar com você e vamos manter o contato, então. Prazer todo meu. Quando quiser, o canal está mais do que aberto. Venha sempre, fala comigo, vamos gravar, vai ser agora, tá bom? De coração, Valeu. muito obrigado mesmo. Estou aberto sempre. Obrigado, Eu que professor. agradeço. Muito obrigado, Tiago. Obrigado. Foi? Eu espero deixar.